Quero entender a tua história, pra eu acompanhar os teus passos, pra ver se fica mais simples de entender. Se fica menos foda. Eu acho que se tu for explicando como é que tu foi entendendo, acho que foi mais simples. Sim. Então tu era dentista e aí tu tava lá na B3 fazendo a alavancagem, tentando ganhar grana. Aí tu mandou R$300 pro teu amigo, ele te devolveu 600. E aí tu falou, que porra é essa? Isso. E ele te falou... queria entender o que é o Bitcoin. E aí, isso foi 2016. 2016. Então, 2016 foi que tu começou a investir em criptomoedas. Exato. E em Bitcoin primeiro de tudo. E aí tu comprou Bitcoin. O que tu fez? Qual foi o primeiro passo? Então, eu comecei o primeiro passo a tentar ver ganhar na valorização do Bitcoin ou na desvalorização do Bitcoin sair antes, né? Então eu fiquei tentando fazer trade simples, que é, meu Bitcoin que eu comprei vale R$3.000 e agora às 5 horas da tarde do dia 20 de abril tá valendo R$1.000. E aí eu vi aquela valorização e eu tentava vender e tentar aumentar meus reais. Ao longo do tempo, com as altas e quedas, eu percebi que eu só tomava no cu, perdia dinheiro porque eu nunca sabia o topo e o fundo. E eu percebia que mesmo assim o Bitcoin não parava de subir. Ele oscilava para cima e para baixo, só que eu sempre vendia na baixa, comprava na alta. Vendia na baixa, comprava na alta. É sempre o período do fudido, né? E aí chegou um momento que eu olhei para trás e eu vi, cara, se eu tivesse só comprado e segurado por 12 meses, eu ia ter, com R$400, eu ia ter R$10.000. Mesmo com a volatilidade de cima. Por quê? Numa visão muito microscópica, gráficos curtos, ele oscilava muito. Mas no longo prazo ele só subia. E aí eu percebi, cara, primeiro, eu estou num ativo que se valoriza no longo prazo. Então eu não tenho que ficar comprando e vendendo toda hora, preocupado com a cotação. Eu tenho que entender por que ele está valorizando. E aí eu comecei a estudar. E aí eu entendi, essa merda aqui tende a ter uma natureza deflacionária ao longo do tempo. Ela é inflacionária porque ela tem uma emissão nova de bitcoins a cada 10 minutos, mas no final das contas ela é mais deflacionária, ou seja, ela tem uma capacidade de valorização maior do que o dinheiro infinito que é impresso por aí. Então ali eu comecei a querer entender, mas o que tá aí o próximo? O que é o próximo passo? O próximo passo é copiar uma rede igual do Bitcoin, criar o Ethereum, só que agora o Ethereum possibilita não só você utilizar aqueles dados que já estão na blockchain, como você pode construir dados novos e travar eles dentro da blockchain. Isso se chama aplicação de aplicativos descentralizados. E ali o pessoal começou a criar as corretoras descentralizadas, onde eles fazem a execução de ordens automatizadas de pessoas para vender ou comprar de forma automatizada, sem você depender. Começou a sair o fator humano. A coisa começou a ficar processo automatizado. E aí é ali que eu comecei a me apaixonar por Ethereum, conhecer descentralização de verdade. E aí comecei a ir atrás de outros projetos e assim por diante. Então foi esse... É um passo de cada vez. Entender o mercado cripto é uma corrida é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros. Entendeu? Não é rápido. Mas vale a pena. Véio. Porque... Cara, quando tu entende todas as ferramentas do mercado de criptomoedas, você não vê graça na B3. Você fala assim, velho, a B3 não faz sentido porque ela tem uma comunicação direta com o real estatal. E eu quero estar em um meio deflacionário, não num meio inflacionário. Quantos por cento tu acha que do meu investimento tinha que estar em criptomoeda? 100%, né? Tu acha que 100% do cara... Não que tu teria que ter 100% de tirar tudo de reais e dólares e comprar criptomoedas. O que eu gosto eu sempre tenho 50% em dólar e real e moeda estatal, e eu tenho 50% em cripto, que é onde eu me alavanco muito, que é onde eu me exponho. Só que eu uso o real e o dólar para me posicionar nos fundos majoritários ou na descrença do mercado. Porque em 2017 estava todo mundo falando do Bitcoin que nem está agora. Em 2018 todo mundo sumiu. Por quê? Porque o mercado todo recuou 80%. O mercado perdeu a graça. Né? A demanda cessou em um breve período de tempo. E aí o que acontece? Todo mundo parou de falar da criptomoeda. Agora está voltando todo mundo a falar da criptomoeda de novo. Então o que acontece? Isso é cíclico. Então você tem que ter dólares o suficiente para poder se posicionar quando estiver na baixa, quando estiver muito mal das pernas, quando o mercado está todo em depressão, quando a demanda estiver muito baixa. É ali que tu tem que se posicionar.
qualquer tipo de mercado, tu diz? Ou tu tá fazendo uma comparação? Não, de criptomoeda especificamente. Quando ele cai, tu entra. Exatamente, mas não só cai num dia. Quando ele cai por bastante tempo e ele estagna num período em que a oferta e demanda equilibra. Da mesma forma como a gente estava subindo sem parar e a demanda e a oferta se equilibraram para o mercado agora dar uma pequena queda e uma pequena correção, vai chegar um momento que o mercado não vai parar de cair, só que ele vai chegar num momento, a demanda agora ainda ela está suficiente e igual para o número de ofertas de ativos, de criptomoedas. E ele vai se equilibrar. E nesse equilíbrio ela volta a subir. Então, tu tem que saber esse timing. E isso mexe muito com o teu emocional. Isso mexe muito com o teu emocional. Que nem eu te expliquei, a volatilidade ela é muito grande. Então, para você se sentir multimilionário e miserável, é muito rápido em mercado cripto. Como é que tu aprendeu a lidar com essa instabilidade? Cara, eu aprendi a lidar com o tempo, mas eu digo que qualquer pessoa consegue aprender a lidar com a volatilidade. Porque, cara, como é que... Quando tu te criou... Quando tu entrou na escola, que idade tu entrou na escola, tu lembra? Não. Depois da creche... Mas tu tinha 7 anos de idade, 8 anos de idade. É, por aí. E tu ficou na escola até o último ano? Até o 3º ano? Sim, fiz tudo. Tá. Como é que era a tua rotina? Depende do período. Depende de qual série a gente tá falando aqui. Tá, mas basicamente, quando tu vai numa escola, tu acorda cedo, Sim. né? Tu vai lá e tu tem um horário para tu estudar. E aí depois do meio-dia ali tu tá livre. Ou se tu tá numa escola que tem turno de integral, manhã e tarde, tu tem turno integral. Mas até a nossa infância e adolescência e até o início da nossa vida adulta, nós somos empurrados em um sistema sistemático de comportamento. Você sabe que você tem que estudar do horário tal até o horário tal, estar presente na escola tal, do horário tal, para você ser alguém no futuro. Então você está acostumando com a estabilidade. É aquela história, né? Você sai da escola para tentar um concurso público para adquirir a estabilidade. Não é isso? O pessoal quer o concurso público no início, né? Quer trabalhar para alguém. Ter estabilidade, ter o primeiro emprego. O cara quer estabilidade. Então tu é condicionado desde criança a procurar a estabilidade. Você não sabe lidar com a instabilidade. Por isso que você cria pessoas fracas mentalmente, psicologicamente falando, que não sabem lidar com coisas que estão fora do controle dela. Você tem controle sobre a rotação em volta do Sol? Você tem controle, por exemplo, se um asteroide vem e amanhã explode todo mundo aqui, te explode, me explode, explode o Caio, explode a nossa audiência. Tem Red Bull aí? Pega pra mim. Ó, eu tomei um Red Bull, tô com o rim explodindo. Acabou? Tá. E aí o que acontece? Você tem controle sobre as coisas? Não tem. Lógico que não. Mas vai dizer que quando você tá na escola, tipo, você tá indo naquela direção de faculdade e tal, aquela carreira e coisa, você não tem um falso senso de estabilidade da vida, de tipo assim, pô, todo mundo faz isso, aí depois chega na cidade todo mundo faz vestibular, Enem, né? Você tem uma falsa sensação de estabilidade, mas na verdade você está acostumado. Então, o sistema financeiro nosso também é a mesma coisa. Você tem que juntar, poupar, é aquele esquema de estabilidade, você tem que trabalhar para poupar. Só que você não sabe que a qualquer momento o teu país pode virar uma bosta de uma Venezuela e mesmo que se você for milionário em reais e o real se desvalorizar muito, você vai ficar pobre mesmo sendo milionário em reais. Se o seu poder de compra da moeda cair por qualquer motivo político ou qualquer motivo de decisão de terceiros, vai tudo pro saco, você pode... Cara, tá cheio de milionário venezuelano. Em sentido de papel moeda. Sim. Que não vale porra nenhuma. O dinheiro não vale porra nenhuma. Então, a gente tem a falsa sensação de estabilidade. E ela não existe. Então, quando você entra no mercado financeiro, no mercado de criptomoedas, principalmente para lidar com a volatilidade, você volta à realidade. Você entende que nada é estável. Você entende que as coisas acontecem, elas são instáveis. Só que aí o tempo... Cara, é um pensamento muito filosófico esse que eu tô te falando. Mas quando você entra no mercado financeiro de criptomoedas, você se desconstrói e se reconstrói várias vezes. Velho.
Porque às vezes algumas certezas que você tinha, ninguém vai comprar um token chamado unicórnio que vai valorizar. E aí você vê lá o troço valorizando. Você vê gente com demanda por aquilo. Aí você fala, isso não faz sentido. Ganhar dinheiro com um token shiny, um token unicórnio. Então tu começa a ficar meio nóia no início. Tu fica meio nóia. Passa por um período complexo de entendimento. E aí você reconstrói toda a forma como você vê o dinheiro. E aí você percebe, cara, o dinheiro não é nada. Ele é só um papel onde o senso comum olha para aquilo ali e diz aquilo ali vale a pena ser trocado, vale a pena ser utilizado. Baseado na fé, né? Baseado simplesmente na fé e na confiança das pessoas. Mas qual é a diferença de eu confiar num papel moeda e confiar num token desenhado um unicórnio? Objetivamente falando, qual é a diferença? Não é nenhuma, mas não tem o fator utilitário? Então, mas aí eu consigo usar um token unicórnio para ganhar dinheiro. Então ele tem uma demanda. Porque o token unicórnio eu tô ganhando dinheiro com ele. Mas o problema ele tem uma utilidade. dessas moedas, das shitcoins que se chama, né? Não é que todo mundo só tá ali tentando aumentar a posição e vendendo a alta e ir embora? Sim. Porque ninguém quer ter a moeda para usar, né? Sim. E aí... Mas isso por si só já é uma demanda para isso mesmo. Mas aí não vira um jogo só? Vira. Por muitas vezes vira. Só que tem alguns tokens que não. Tem algumas criptomoedas que tem um porquê interessante. Por exemplo, o Ethereum, Cardano, Bitcoin. Na minha opinião, elas têm um porquê da existência delas. Tem outros ativos que, por exemplo, cara, tem um protocolo muito louco que você bota $1 lá dentro, ele transforma esse dólar em um dólar inteligente. Esse dólar sozinho vai procurando os melhores incentivos de liquidez dentro do próprio mercado, onde mais está rendendo naquele momento. É tipo um investidor... Ele transforma o teu dinheiro como se eu pegasse $1, virasse o Midas, né? Tocasse nela e fizesse esse dólar sair que nem o tapete voador do Aladdin, procurando o banco que está dando o melhor fundo de investimento que está dando incentivo para eu ganhar mais dinheiro se eu estou dando aquela notinha ali. É tipo um assessor muito inteligente. Ele é tipo um gestor de fundo inteligente automatizado. Cara, esse negócio de algoritmo é muito louco. Cara, tu não tem noção. Tem protocolos que estão pagando incentivos de liquidez de 200% ao ano. Mais do que qualquer pirâmide financeira que tu encontra por aí. Por um curto espaço de tempo. Quanto mais pessoas entram naquele protocolo e fornecem liquidez para aquele protocolo, mais vai multiplicando a taxa da liquidez e mais essa liquidez se distribui para mais pessoas que estão provendo a liquidez e vai diminuindo essa taxa analisada. Mas o que eu quero dizer, cara, é que assim, ninguém está ligado ainda. O mainstream não está ligado no que está acontecendo. Mas hoje você, em 5 minutos, pode comprar Ethereum numa corretora brasileira, mandar para a tua carteira da MetaMask, transformar em dólar digital, mandar para um protocolo que transforma esse dólar digital em um dólar inteligente que vai procurar busca de liquidez, se emprestar para o próprio mercado sozinho e gerar liquidez para ti, para tu receber taxas de incentivo de transação sozinho. E você ganha dinheiro com isso. E ninguém sabe. Cara, eu tô bugando completamente. Não, mas é para afetar o cerebelo mesmo. É muito louco.